Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com o doutor em Cultura e Comunicação, também professor do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gênero e Sexualidade da UFBA, Leandro Collin. Olá, professor. Boa noite. Olá, boa noite, Daniele. Boa noite, James e Chico. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês para falar de um tema tão importante. Com certeza. A gente tem pautado isso que aconteceu nas últimas semanas, que é um entrave no nosso plano municipal de cultura por conta de medidas, de ações que estão no plano relacionado à cultura LGBTQIA+. O motivo, de acordo com uma representante que conversou com a gente, da bancada cristã evangélica da Câmara, é que eles não entendem as questões LGBTQIA+, como uma cultura. Então, eu gostaria que o senhor começasse, o senhor que é pesquisador da área cultural, explicando para a gente o que é cultura e se de fato é compreendido como uma cultura. Os costumes, falasse a respeito disso. Veja, Daniele, eu penso que tem uma falácia aí nesse argumento, né? Nessa questão. Eu acho que querem encobrir, na verdade, um preconceito LGBT-fóbico para não incluir as temáticas LGBTs no plano, querendo remeter uma discussão se existe uma cultura LGBT ou não existe uma cultura LGBT. Me parece que é uma desculpa para não externalizar, não explicitar a sua posição LGBT-fóbica, né? Veja, eu posso aqui discutir que existe sim uma cultura LGBT, porque existem produções, inclusive artísticas, mais priorizadas pelas pessoas LGBTs, produções artísticas que nasceram, digamos assim, nas comunidades LGBTs, que são priorizadas por essas comunidades. Se eu pensar a cultura assim no campo, digamos, mais artístico, né? Eu também poderia, se eu pensar a cultura num sentido mais antropológico, como costumes, como modos de vida, modos de se relacionar, ser e estar no mundo, cada grupo identitário tem modos um tanto quanto distintos, diferentes de se comportar, de ser e estar no mundo. Então, inclusive do ponto de vista antropológico, né, pensando cultura do ponto de vista antropológico, eu também posso pensar que identidades específicas, em função das suas vivências, das suas histórias, possuem também modos de ser e estar no mundo um tanto quanto diferentes, né? Então, mas a questão para mim não passa aí, Daniele, por uma discussão conceitual sobre cultura LGBT ou não. O que é nítido, um plano de cultura, um plano municipal de cultura, ele estabelece metas, objetivos de políticas públicas no campo da cultura, né? E as políticas públicas, nesses campos identitários, elas almejam o quê? Elas almejam a diminuir os preconceitos, como um objetivo final, acabar com os preconceitos de toda a ordem na sociedade brasileira, no caso aqui, na soteropolitana, né? E nós sabemos que as pessoas LGBTQIA+, sofrem violências por serem quem são, né? Sofrem violências específicas, nós temos rankings internacionais, inclusive, que colocam o Brasil como um dos países que mais mata pessoas LGBTs, especialmente as identidades T's, travestis e transexuais. Então, para isso, são necessárias políticas públicas específicas, que estejam explícitas nos planos, para que os gestores e a sociedade, em geral, cobre verbas para essa execução dessas políticas e que ninguém possa dizer que não estava no plano, então não precisa fazer, né? Então, a discussão aqui, como desculpa para não colocar uma série de identidades, e aí aqui também as LGBTs no plano, ela, na verdade, está travestida, né, por outros caminhos. É uma discussão, digamos, muito mais ideológica, religiosa, política, do que conceitual sobre o conceito de cultura. Essa me parece a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar aqui na nossa conversa. Certo. E como é que o senhor avalia, então, essa resistência da bancada evangélica à comunidade LGBTQIA+, aí, não só nessa questão do plano de cultura, mas de uma forma geral dentro da política brasileira? Veja, Daniele, a gente tem estudado isso, eu particularmente, vários colegas meus temos estudado o que acontece nos últimos anos
que determinados setores conservadores, neopentecostais, evangélicos, cristãos, mas também aí tem alguns religiosos católicos também, de outras religiões, que se uniram em torno de um chavão que eles usam, como, por exemplo, ideologia de gênero, etc. Isso tem acontecido em escala mundial. Isso a gente existe uma rede internacional de articulação desses discursos. Existem publicações específicas dessas pessoas que articulam internacionalmente para a retirada de todas as políticas LGBTQIA+, dos planos de educação e de cultura agora. Primeiro, nós vimos isso mais no campo da educação. Nós vimos esse debate na Assembleia Legislativa aqui da Bahia, há alguns anos atrás, em que o governador Rui Costa enviou um plano de educação para a Assembleia, contemplando também políticas específicas para o respeito à diversidade sexual e de gênero nas escolas, e a bancada evangélica também, capitaneada muito pelo pastor Sargento Isidório, que era deputado estadual, eles conseguiram retirar, né, essa especificidade das temáticas LGBTQIA+, no plano estadual de cultura. Então, isso já vem há algum tempo, isso eu tenho notado que essa articulação fundamentalista religiosa se rearticulou no Brasil, especialmente depois de que o Supremo Tribunal Federal, em 2011, aprovou inicialmente a união civil entre pessoas do mesmo sexo, depois convertida em casamento civil igualitário, e houve aí uma articulação, ou diria uma rearticulação, porque os setores religiosos mais conservadores sempre nos elegeram, nós, pessoas LGBTs, como seus inimigos, né? Então, mas após 2011, eu identifico um pouco a partir dessa decisão do STF, que houve aí sim uma articulação que, repito, ela é em nível global, vários países estão enfrentando essa mesma articulação na América Latina, na Europa, em outros lugares do mundo, e que qual é um dos grandes uma dessas ideias desses conservadores? Eles acham que nós, pessoas LGBTs, vamos acabar com a família, ou que nós vamos estabelecer valores outros, que ensinar as pessoas a serem homossexuais, LGBTs ou coisa do tipo. O que é um outro absurdo, é uma ideia absolutamente absurda, para dizer uma palavra aqui, possível de ser dita aqui nesse horário, porque o que a gente está pedindo é política de respeito à diversidade, seja ela LGBT ou qualquer outro marcador identitário, né? Porque existem determinadas identidades que são subalternas, que sofrem mais violências, que historicamente foram, inclusive, objeto, né, inclusive de políticas estatais de extermínio dessa população. Então, o que essas políticas são políticas reparadoras, são políticas para que a gente produza uma sociedade mais aberta à diversidade, mais respeitosa à diversidade, né? E uma política pública, né, Daniele, a gente nunca é demais dizer que as políticas públicas têm que ser laicas, né? Então, a vereadora, né, que eu li aí na imprensa, a Débora Santana, ela diz assim, em uma frase, inclusive publicada numa matéria aí do Jornal da Metrópole, né? Em minha posição cristã, eu hoje não entendo LGBT como cultura. Ou seja, a partir do momento em que um vereador, um parlamentar, assume o mandato, ele promete respeitar a Constituição, né? Ele promete respeitar as leis laicas desse país, desse estado, dessa cidade, né? Então, a sua posição cristã, né, ela tem que ficar circunscrita ao seu universo de vida cristão, né? E não na sua elaboração das leis públicas, né? Que financiadas por todos os soteropolitanos, sejam eles cristãos ou não, né? Então, tem muitas coisas que a gente poderia pensar a partir disso, né? Como, na verdade, esse tipo de posição, ele é um atentado, eu tenho dito isso há décadas, são atentados sistemáticos contra o Estado laico brasileiro, né? A gente já viu isso em várias esferas, e isso se repete agora nessa discussão na Câmara Municipal de Salvador, infelizmente, né? Professor, a gente está conversando com o professor Leandro Collin, doutor em Cultura e Comunicação.
Professor, eu acredito que só de estarmos aqui falando numa rádio, apesar da resistência, a gente está falando sobre pautas da comunidade LGBTQIA+, é um avanço de fato, né, para o que a gente está acostumado dentro da política. O senhor acredita, já com a sua experiência em relação a isso, em relação ao povo brasileiro, acredita que depois dessa pressão vindo a público, estando na imprensa, pela apreciação do plano, ela de fato vai acontecer? Ora, Daniele, eu agradeço muito. A Metrópole também é uma rádio que sempre me acolheu aí, particularmente nessas discussões, e eu acho que ela também é uma rádio um pouco fora da curva em alguns debates, né? Assim, em termos dessas questões de uma sociedade que respeita a diversidade, né? Mas isso não é toda a mídia brasileira, a imprensa brasileira que tem esse mesmo perfil, infelizmente, né? A gente luta muito para que mais meios de comunicação trabalhem nessa perspectiva, né? Mas essa reação também conservadora, Daniele, ela também se dá em torno da maior visibilidade que essas temáticas tiveram nas últimas décadas do Brasil, né? Os nossos estudos mostram isso nitidamente, né? De como que as temáticas LGBTQIA+, elas que eram assim, tipo, minoritárias, era assim, lá em uma outra data, né? Ou até mesmo, por exemplo, pesquisas antigas que eu fazia sobre a presença de pessoas gays ou lésbicas e trans nas telenovelas brasileiras, era lá aquele personagem jocoso, né? Risível ou minoritário, absolutamente coadjuvante, e como que essas temáticas passaram a tomar grande visibilidade, personagens principais de telenovelas, filmes, a imprensa discutindo mais, essa grande visibilidade que as paradas LGBTs também produziram no Brasil. Enfim, essa reação conservadora também se dá, né, como uma contraofensiva em relação a essas conquistas no plano da cultura mesmo, de visibilidade, da comunicação, dessas temáticas, né? Então, é claro que essa visibilidade ela é muito importante e fundamental para evidenciar que esse tipo de argumento não é argumento, na verdade, é uma falácia, né? É isso que eu queria dizer aqui. Ele esconde outras intenções, né? Então, essa visibilidade, esses debates como esse espaço que vocês concedem a esse tipo de discussão é fundamental, né? Mas o que nós temos visto, infelizmente, nos últimos anos, são retrocessos nesses campos. Eu cito aqui o debate em torno do Plano Estadual de Educação, né, da Bahia. A temática foi retirada, as temáticas LGBTs foram retiradas do plano. E o que acontece agora? O professor ou a professora, ainda que não tenha uma política pública efetiva de combate às discriminações por gênero e sexualidade no governo do Estado, existem ações pontuais, o professor ou professora lá que é mais sensível a essas temáticas, ele vai querer fazer, por exemplo, uma oficina, um debate, mostrar um filme, discutir sexualidade, inclusive discutir coisas que são, inclusive, sexualidade do campo da heterossexualidade, como, por exemplo, o aumento brutal de doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, até esses debates, que são mais do plano, inclusive, da vida heterossexual de estudantes, quando um professor ou professora vai fazer esse debate dentro da escola, sofre algumas perseguições. Porque esse tema não está no plano. Por isso que é importante estar no plano, porque protege quem está, né, lá na ponta fazendo alguma atividade e em prol desse respeito à diversidade, né? Então, respondendo à sua pergunta, é claro que a visibilidade ela nos gerou grandes conquistas, não só para a comunidade LGBT, mas também para as outras pautas identitárias. Isso é inegável, né? Mas nos últimos anos, né, a gente tem colecionado retrocessos nessas demandas, né? Assim, é muito preocupante isso, o que tem acontecido nos últimos anos. Portanto, essa ação, isso que nós estamos aqui falando através do Plano Municipal de Cultura, essa resistência, ela é mais um capítulo nessa história, né? E eu, sinceramente, não sei se a visibilidade midiática em torno desse tema vai conseguir demover, impedir que essa retirada das questões LGBT do plano, né, seja ou não aprovada.
Veja só, Salvador já tem políticas, Salvador, enquanto prefeitura municipal, já tem políticas LGBTs instauradas. Nós temos um centro municipal de referência LGBT, né, que fica aqui ali no Rio Vermelho, né, que foi criado em 2016. Né? Esse ano, a prefeitura instalou o Conselho Municipal LGBT, que pensa o quê? Né? Pensa políticas públicas específicas para o respeito à diversidade sexual e de gênero no âmbito da cidade de Salvador. Então, a própria prefeitura já tem desenvolvido, né, ainda que tardiamente, desenvolvido ações que são sensíveis às temáticas LGBTs. Então, como é que uma cidade que tem um centro de referência e que tem um conselho municipal LGBT não vai ter nos planos municipais de cultura, de educação, de saúde, que é outra de segurança pública, questões específicas LGBTs? Tem que ter. Não tem como não ter. Então, vão fechar o centro de referência LGBT? Vão fechar o Conselho Municipal LGBT? Porque foi um pouco isso que o governo federal, esse governo federal que assumiu, foi o que fez. Extinguiu o Conselho Nacional LGBT. Eu fiz parte, inclusive, da primeira composição do Conselho Nacional LGBT, que foi extinta pelo governo Bolsonaro. Né? Extinguiu também qualquer política cultural em nível nacional LGBT. Aliás, extinguiu até o Ministério da Cultura. Né? Então, veja para onde esse tipo de debate pode nos levar. Né? É muito mais do que uma discussão pontual agora, nesse momento, nesses últimos dias. É muito mais grave a situação. Eu espero que a prefeitura, o governo da atual prefeitura, que criou o Centro Municipal de Referência LGBT, que criou o Conselho Municipal LGBT, não permita que a sua base aliada vote retirando essas temáticas da cultura LGBT do Plano Municipal de Cultura. Eu acho que seria um retrocesso brutal. Professor Leandro Collin, muito obrigada por essa conversa, obrigada pelos esclarecimentos. A gente fica aqui aguardando, então, atualizações sobre essa votação para o Plano de Cultura Municipal. Obrigado, Daniele. Obrigado pelo espaço. Um grande abraço para todo mundo aí da Rádio Metrópole. Um abraço.